Boa noite, doutores e doutoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala que eu sustento. Hoje, terça-feira de carnaval, dia 4 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus caros. Quem está na folia, às vezes não está me acompanhando aqui, mas quem está, digamos, na folia da sustentação oral, o lugar é aqui mesmo. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia Cruz, que já está nos acompanhando, doutora Ariadna Almeida, seja muito bem-vinda, minha querida, tudo jóia? Doutor João Paulo, meu grande colega, meu caríssimo aluno, seja muito bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar a respeito dos primeiros passos sobre a sustentação oral. Nosso tema de hoje é um tema de primeira sustentação oral. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência de primeira sustentação oral. E a partir dessa primeira experiência, seja muito bem-vindo, doutor Álvaro, meu caro, prezado colega aqui de escritório. Além de contar da minha primeira experiência na sustentação oral, claro, né? Eu separei aqui alguns pontos importantes para que aqueles que ainda estão um pouco inseguros, seja muito bem-vindo, doutora Júlia, doutor Dante, também chegando por aí. Aqueles que estão um pouco inseguros sobre a sustentação oral, nunca fizeram sustentação, ou se já fizeram sustentação, acham que não foram muito bem. Hoje o meu objetivo é justamente contribuir com aqueles que estão iniciando no mundo da sustentação oral. Para quem está aterrissando aqui pela primeira vez, ou quem ainda não conhece o nosso programa, todas terças e quintas-feiras, não falha, compromisso é compromisso, inclusive na terça-feira de carnaval, ao vivo. Claro, né? Hoje eu não estou adequadamente, digamos assim, paramentado, né? Hoje eu me dei a oportunidade e me dei o privilégio de não estar aqui usando terno, né? Hoje é dia de feriado e, consequentemente, estou aqui, digamos, mais à paisana. Doutora Clarice, muito bem-vinda também, minha cara. Doutora Gisele, doutora Sayonara, também chegando por aí. Então, hoje, justamente por estar no clima do carnaval, tá certo que eu não estou muito no clima, não estou fantasiado, claro, né? Mas pelo menos um pouco mais despojado aqui com a vestimenta, a gente se permite quando se trata de feriado. Então, meus caros, hoje é o meu objetivo traçar aí uma rota inicial para quem vai começar a fazer sustentação oral, para quem vai fazer a sua primeira sustentação, para quem está se preparando. Até que enfim se conseguiu antecipar. Doutora Clarice, seja muito bem-vinda, minha cara. Doutor Fabrício também chegou, doutor Jaime por aí. Então, muito bem-vindo, meus caros. Meu objetivo aqui é justamente contribuir, como eu estava dizendo, todas as terças e quintas, às 18h18. Nós falamos aqui no Fala que eu sustento, religiosamente nesses 2 dias, sobre insights, sobre experiências, sobre compartilhamento de ideias, sobre teoria, mas mais sobre a prática da sustentação oral. Como eu venho defendendo aqui, sustentação oral, meus caros, é o nicho mais lucrativo da advocacia, é o nicho mais interessante da advocacia. Já venho defendendo essa ideia aqui, mostrando para vocês que a sustentação oral é um caminho extremamente valioso para o seu escritório de advocacia, justamente porque se trata de um serviço de curta duração. Você consegue estabelecer honorários específicos para a sustentação oral e em troca, né? Na verdade, como uma remuneração desse serviço, você geralmente consegue concluir o serviço da sustentação oral em pouquíssimo prazo. Não é igual o processo judicial que a gente fica lá atravessando meses, anos, e às vezes o cliente ficando em cima, né? Ah, mas e aí, como é que está meu processo? No carnaval mesmo o cliente está lá. Doutor, como é que está meu processo? Doutor, como é que está aí o andamento? Quem aí está me acompanhando que recebeu alguma mensagem de cliente durante o carnaval aqui? Compartilhe comigo, se eventualmente alguém tiver passado por isso aí. Pelo menos, eu acredito não, né? Até agora, terça-feira de carnaval, 18h22 ali no meu relógio, até agora nenhum cliente nem me mandou um WhatsApp falando como que estava o processo, não. Mas, de certa forma, como o carnaval vai até amanhã, quarta de cinzas, eu já não garanto nada. Porque aí, a partir de amanhã, a maioria das pessoas começa a trabalhar depois do meio-dia, então acredito que talvez os clientes já amanhã de manhã mesmo. E aí, doutor, como é que está meu processo? Acredito que no judiciário
praticamente todos os estados, né? Quarta-feira é ponto facultativo. Que o judiciário não me ouça aqui, mas geralmente eles gostam de dar uma esticadinha, né? Então, acredito que na quarta de cinzas vai ter esticadinha assim, mas nem todos os tribunais são assim. Então, pode ser que amanhã já tenha aí no nosso WhatsApp mensagem de como está o meu processo. E quando se trata de sustentação, pessoal, isso simplesmente não existe. Quando se trata de sustentação oral, o cliente normalmente ele é avisado pouco tempo antes que a sustentação oral ocorra. Então, claro, né? Quando você desenvolve um trabalho de informação importante, e isso é valioso, inclusive eu vou até me adiantar aqui, né? Um dos pontos principais para você que vai fazer a sua primeira sustentação oral, preze pela comunicação com o seu cliente. Então, você transparecer e dar segurança para ele é fundamental. Então, esse trabalho de comunicação com o cliente é o que vai, primeiro, gerar uma maior confiança no resultado do seu trabalho, mesmo que você eventualmente não consiga êxito no recurso, é importante você manter o cliente informado a todo tempo a respeito do passo a passo e do andamento do seu serviço, porque é a partir daí que ele pode e deve valorizar o seu serviço. Uma vez eu falei aqui numa live, eu gostaria de frisar e repetir essa colocação, que ela é extremamente importante, pessoal, que nem todos os advogados têm essa visão, que o cliente ele não julga o trabalho do advogado pela qualidade técnica. Quem aqui já, por exemplo, pegou uma petição inicial e mandou para o seu cliente ver e falou, e aí, você acha que a fundamentação jurídica está boa? Você acha que o pedido está certo? Você acha que a narrativa dos fatos está adequada? Isso normalmente não é feito. Então, o cliente, quando ele julga o trabalho do advogado, ele não julga pela qualidade técnica, ele não fica fiscalizando aquilo que o advogado faz no processo, mas ele julga o trabalho do advogado justamente pela percepção que ele tem a partir daquilo que o advogado está fazendo. Então, é de suma importância que o advogado preze pela comunicação com o cliente, porque essa comunicação é que vai fazer ele julgar o seu trabalho. Outro dia, só para dar um exemplo aqui que eu acho que é valioso, para compartilhar uma experiência que eu tive, eu fui para Juiz de Fora fazer uma sustentação oral e a minha cliente pediu para me encontrar comigo lá. E quando ela pediu para me encontrar lá no fórum, normalmente eu não recomendo que o cliente vá às sessões de julgamento para não ficar parecendo que se trata de uma pressão. Então, eu até, nesse dia, eu falei com ela, falou, você tem a opção, eu confirmei lá com a turma recursal se ela poderia ou não assistir o julgamento. Eu falei com ela, você tem a opção de participar do julgamento, sim, eles permitem aqui você assistir o julgamento, não é assim em todas as câmaras ou todas as turmas recursais, mas a presença da parte, principalmente naquele ambiente, porque a turma recursal lá em Juiz de Fora, ela numa sala bem pequena, ao meu ver, do ponto de vista estratégico, não seria algo interessante, porque poderia ser meio que uma pressão, uma forçação de barra do ponto de vista da emoção, né? Então, eu recomendei a ela que não assistisse ao vivo, que ela aguardasse fora do ambiente da turma recursal para que eu pudesse depois comunicar o resultado para ela. Então, existe uma série de contingências que o advogado ele tem que se preocupar e uma delas diz respeito a isso. Quando se trata de tribunal e o julgamento é público, normalmente tem várias pessoas ao mesmo tempo, aí eu não vejo nenhum problema quanto à participação, muito pelo contrário. Ele assistindo a sua sustentação, ele pode ter mais confiança naquele resultado do seu trabalho. E, consequentemente, tendo mais confiança no resultado do seu trabalho, é assim que ele vai julgar. Mas julgar o seu trabalho, né? Que ele vai ter uma percepção a respeito do seu trabalho. Contudo, meus caros, isso não costuma ser a regra. A regra é que o advogado não, a regra é que o cliente não acompanhe a sustentação, que ele não acompanhe a redação dos memoriais, que ele não acompanhe aquilo que efetivamente o advogado está fazendo do ponto de vista técnico. Então, como que ele vai saber se você está defendendo ele ou não? Se você mantê-lo informado adequadamente. Então, primeira dica aí, já entrando de cara no nosso tema, sobre posturas e estratégias que você tem que tomar na sua primeira sustentação oral, e na verdade isso vale para todas as sustentações orais, cuidado com a comunicação com o seu cliente. Então, preze
pela comunicação adequada ao seu cliente. Então, nesse caso de Juiz de Fora, como eu estava comentando, eu fui para lá, encontrei com a cliente e aí, durante a sessão de julgamento, na verdade, um pouco antes, eu reexpliquei, eu já tinha explicado isso pelo WhatsApp, já tinha feito todas as informações, inclusive por áudio. Outra dica também que eu dou para vocês, na hora de comunicar com o cliente, pessoal, evite usar só texto. Tem hora que é importante, sim, usar texto, até por dinamismo, então nem todo mundo tem muito gosto por ouvir áudios, né? Mas ele ouvir a sua voz também é valioso no sentido de que ele, primeiro, está tendo ali um contato mais humanizado com você. Se é só texto, às vezes nada garante que o advogado mesmo que está respondendo, às vezes é um estagiário, às vezes é um assessor, às vezes é inteligência artificial. Então, você utilizar de áudio para explicar o andamento do processo e para explicar as etapas do processo para o cliente, ainda que sejam áudios curtos, também é bem valioso em termos de comunicação. Então, à medida que você mantém o seu cliente informado, ele vai ter uma percepção de que você está seguro, de que você está, digamos, tomando todas as medidas necessárias para alcançar um resultado positivo para o seu cliente, e o objetivo do advogado sempre é esse, né? Acho que nem preciso falar aqui, mas só para lembrar, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade de meio. O advogado ele tem que desempenhar a melhor técnica, ele tem que desempenhar um bom serviço, mas ele não pode garantir resultado. Então, se ele não pode garantir resultado, é fundamental que ele mantenha o cliente informado a todo tempo que quais são as medidas, quais são as diligências que estão sendo realizadas, porque dessa maneira o cliente já percebe que o advogado está empenhado, que o advogado está dedicado. Hoje eu até postei um stories aqui que eu estava na academia e estava suando muito, e eu até fiz uma brincadeira. E aí, o seu cliente, ele percebe que você está suando para batalhar pela causa dele? Essa percepção que o cliente vai formar é uma percepção que ele forma justamente a partir do que você diz para ele. Se você simplesmente esquece, fala com ele lá, ó, vou fazer sustentação oral, e não dá papo, não mantém ele informado, ele não vê, ele não enxerga, ele não tem como perceber que você está lá, ó, suando e ralando para conseguir um benefício para ele, para conseguir um resultado positivo para ele. Então, tome muito cuidado, meus caros colegas, de manter a comunicação bem firme, uma comunicação ideal para que o cliente possa formar essa percepção de valor a respeito do seu julgamento. Tô vendo aí que tá chegando mais gente, a Raquel também chegou, o meu Cremilson, queridíssimo colega aí que está sempre acompanhando nossas lives, grande professor Gabriel Canedo, meu colega, Isabela, minha querida, presença ilustre aqui, satisfação em vê-la, entre aspas, por aqui, né, Isa? Muito obrigado pela sua presença, doutora Nicelli também, né, doutor Juan Schmidt, acho que é a primeira vez que ele está participando aqui conosco, né, doutora Lute Ferreira também, enfim, doutora Marisa, sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, só recapitulando, primeira dica, primeira dica não, né, primeira orientação, primeira estratégia importante, mantenha a comunicação com o seu cliente em dia. É a partir da comunicação que o cliente valoriza o seu trabalho e, ao valorizar o seu trabalho, ele cria uma percepção de valor a respeito daquilo que você combinou com ele de honorários advocatícios. Mas, já agora entrando na parte operacional da primeira sustentação oral, qual que, na minha visão, é a medida mais importante que deve ser tomada quando você vai se preparar para a primeira sustentação, porque justamente você não tem tanta experiência. Isso para quem já é mais experiente, digamos, já entra mais no automático, mas para quem nunca fez sustentação oral, às vezes surgem muitas dúvidas no que diz respeito à efetivação da realização da sustentação oral. Então, por isso, pessoal, quem não está acostumado, quem vai fazer primeira sustentação, primeira medida importante para se preparar em relação a isso. A primeira medida que você tem que tomar de cuidado operacional para a realização da sustentação é confirmar a sustentação. Varela, mas isso não é óbvio? Não é óbvio que na hora que eu mando um e-mail, que na hora que eu faço uma petição, na hora que eu chego lá no tribunal, o tribunal vai aceitar a minha sustentação? Não, senhor, não, senhora.
para que você tenha uma sustentação oral garantida, pessoal, para que você não bata com a cara na porta, para que você não fique no vácuo, como se costuma dizer aí popularmente, é indispensável que você confirme a sustentação. Como que você vai confirmar a sustentação? Qual que é a minha recomendação, pessoal? A minha recomendação é que, como cada Câmara julgadora, como cada turma recursal tem um procedimento, as maneiras mais comuns de se fazer uma confirmação de sustentação oral é através de petição e através de e-mail. Hoje, a maioria das câmaras que eu participo em sustentação oral, a confirmação se faz por e-mail. Porque sai a intimação de julgamento virtual, né? Primeira coisa, sai a intimação de julgamento virtual. Na hora que sai a intimação de julgamento virtual, que é para o advogado se opor ou não se opor ao julgamento virtual, nesse momento é que você tem que peticionar nos autos por segurança, dizendo que você se opõe ao julgamento virtual para que ele entre na fila do julgamento ou presencial ou por videoconferência, para que a sustentação oral seja permitida. Então, primeira medida, saiu a intimação de julgamento virtual, ou seja, quando efetivamente o advogado tem a oportunidade de se manifestar se vai ter ou não vai ter julgamento virtual, você tem que peticionar nos autos dizendo que se opõe ao julgamento virtual. Muitos advogados, isso até de vez em quando eu mesmo faço, quando eu já conheço o procedimento da Câmara ou do tribunal, muitos advogados eles simplesmente fazem uma petição muito direta, né, muito simples, se opõe ao julgamento virtual, pois pretende fazer sustentação oral. Isso, pessoal, você deve fazer apenas quando você já conhece o costume da Câmara ou da turma recursal que você vai sustentar. Petições mais diretas e mais simples de oposição, elas são eficientes, mas elas carregam um certo risco. Porque se você não conhece a tramitação, por isso que eu estou falando aqui, que é um cuidado que você tem que ter na sua primeira sustentação oral, se você não conhece a tramitação interna do procedimento, ou da Câmara, ou da sessão, ou, enfim, o órgão julgador que vai apreciar a sua sustentação oral, o mais adequado é, quando você for fazer a sua petição de oposição ao julgamento virtual, você justifique por que você está se opondo ao julgamento virtual. Ah, Varela, mas no regimento interno do tribunal fala que você não precisa justificar. Concordo. Muitos regimentos internos dispensam a justificativa. Contudo, volto a frisar, nem todas as câmaras, nem todos os juízos concordam com a oposição sem justificativa, sem fundamentação. Então, por segurança, como eu disse, se você não conhece o procedimento da turma, é recomendável que você se oponha ao julgamento virtual, justifique o motivo da oposição, e o que eu geralmente recomendo é, quando você vai justificar, você justifica, primeiro, dizendo que você faz questão, que você já se inscreve para a sustentação oral. Então, é importante você se opor, já fazendo o vínculo na própria petição de que você está se opondo porque você pretende fazer uma sustentação oral e você já se inscreve na própria petição, você já deixa na própria petição dizendo, eu me oponho, né, respeitosamente me oponho ao julgamento virtual, pois pretende-se realizar sustentação oral, aqui é uma sugestão de redação, né, você pode escrever do jeito que você quiser, pois pretende-se realizar sustentação oral, e essa sustentação oral ela é indispensável ao exercício do direito de defesa. Então, essa justificativa, pessoal, de que você se opõe porque você pretende fazer uma sustentação oral, e a sustentação oral ela é indispensável ao exercício do direito de defesa, para aqueles que são, digamos, extremamente prudentes, ainda pode até colocar lá o artigo 5º da Constituição, que fala do direito fundamental à ampla defesa. Se não me falha a memória aqui, doutor Gabriel, que é constitucionalista, e se ele estiver me acompanhando aqui, ele vai me ajudar a lembrar, acho que é o artigo 35, se eu não estou enganado, do artigo 5º,
artigo não, né? O inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que fala do direito de defesa, direito da ampla defesa, ou é o 35 ou é o 55, alguma coisa assim. Posso estar me enganando. Mas convenhamos, né? Artigo 5º com aquele monte de inciso lá, também decorar todos é meio complicado. Mas você associa a oposição à realização da sustentação oral, associa a sustentação oral com o exercício do direito de defesa e ainda coloca de preferência para você, digamos, matar a segurança aí, a insegurança, né? Matar a insegurança com todas as armas que você tem. Você ainda coloca o inciso do artigo 5º que fala do direito de defesa, porque dessa maneira você vai estar completamente respaldado, inclusive para uma eventual problemática se lá na frente alguém argumentar que você não se inscreveu de maneira adequada ou que você não manifestou que você tinha interesse de fazer a sustentação oral como ato indispensável. Então, o que eu recomendo, pessoal, na petição de oposição é que ela seja uma petição completa nesse sentido. Ela não precisa ser muito extensa, não, tá? E aqui é uma dica que eu dou para todas as petições que você vai fazer. Não fique enchendo linguiça, não fique embromando, enchendo de jurisprudência ou de artigos lá que sejam desnecessários. Preocupe-se com o recheio, com o conteúdo, mas não preocupe-se com a extensão. Então, se você diz que se opõe ao julgamento virtual, que que essa oposição ela se baseia no direito de defesa e que esse direito de defesa ele é indispensável, ainda você cita o artigo para fins de pré-questionamento lá no futuro, eventualmente, você já vai estar brilhando. Então, dá para fazer isso em 2 parágrafos, por exemplo, e, consequentemente, com 2 parágrafos, você não vai poluir demais o processo. Então, primeiro passo, na hora que sair o julgamento virtual, faça uma petição de oposição bem fundamentada nesses termos, para que você tenha condições de garantir a sua sustentação oral. Mas, como estava dizendo, pessoal, nem todas as câmaras e turmas recursais aceitam apenas a petição por escrito como um ato de inscrição. Então, caso na intimação ao julgamento virtual ou quando sair a intimação da data da pauta, isso for informado, que o dia e o horário da pauta for informado, é recomendável que você se certifique se a inscrição efetivamente da sustentação oral ela é feita só pela petição no processo, isso normalmente vem na própria intimação, ou se ela é feita por e-mail ou por algum outro procedimento interno diretamente para a secretaria do juízo. E aqui a minha sugestão, pessoal, se você não conhece a sua primeira sustentação, você não conhece o procedimento da Câmara que você vai sustentar, ligue, vá lá no tribunal, peça a algum colega, se for o caso, para pegar essa informação e se certifique de como são feitas as inscrições. Porque se a inscrição é por e-mail, pessoal, se é o hábito da Câmara fazer inscrição por e-mail e você fez só a petição, vai por mim, corre-se um sério risco da sua sustentação oral não ser aceita. Ah, Varela, mas eu peticionei com muita antecedência. Sim, isso é a primeira medida de garantia e de segurança que eu acabei de dizer para vocês. Contudo, pessoal, vai por mim. Conselho de quem já está sustentando há mais de 11 anos. Tem hora que mais vale o Código de Processo Civil da cabeça da Câmara, da cabeça do desembargador, da cabeça do presidente, do que o Código de Processo Civil que foi aprovado como lei federal. Porque às vezes você tem lá petição dentro do processo, você tem o princípio da instrumentalidade das formas, você tem o artigo 220, 220 ou 219, se não me falha a memória, que fala que os atos praticados antes do prazo são considerados tempestivos, ou seja, você tem 1 milhão de fundamentos para dizer que se você peticionou dizendo que você queria sustentação oral, você tem o direito de sustentar. Só que tem hora que o que mais vale é o Código de Processo da própria Câmara, o Código de Processo da própria cabeça do presidente. Então, se lá o hábito é a inscrição por e-mail, faça a inscrição por e-mail. Então, confirme diretamente com a Câmara, com a Secretaria da Câmara, com a Secretaria da Turma Recursal, como o procedimento ele é
realizado, como a inscrição da sustentação oral é realizada. E se for por e-mail, pessoal, mande um e-mail com todos os dados que são exigidos. Tome muito cuidado em relação a isso, porque vou dar o exemplo aqui da turma recursal de Belo Horizonte. A turma recursal de Belo Horizonte, pessoal, ela tem um procedimento próprio de inscrição para sustentação oral, que você tem que mandar um monte de informações lá em uma data exata, porque você não pode mandar antes, você não pode mandar muito em cima da hora. Então, isso inclusive já aconteceu comigo. Teve uma vez que eu mandei um e-mail de inscrição com muita antecedência e eu passei apertado porque eu só vi isso, digamos, às pressas, né, quando o julgamento estava quase para ser realizado, e graças a Deus eu consegui confirmar isso antes do prazo legal. Então, se você manda o e-mail com muita antecedência, às vezes isso é desprezado. Então, se você não seguir rigorosamente o procedimento de inscrição, a data do e-mail, as informações do e-mail, como por exemplo, lá em Belo Horizonte, se eu não estou enganado, você tem que colocar no assunto do e-mail o número do processo. Então, tem todo um ritual que você tem que seguir no momento de se inscrever. E tudo isso faz parte desse ato de confirmação da sustentação oral. Você tem que se inscrever da maneira correta. Primeira dica, né? Primeira estratégia que eu recomendo que você use é a petição, conforme a gente falou, e além da petição, que você se inscreva por e-mail seguindo o ritual, as exigências que a turma ou a Câmara pedem. Porque quando você se antecipa, quando você se informa a respeito disso com antecedência, você evita problemas lá no dia da sustentação oral. E por isso que o ato de confirmação é tão importante, pessoal. Porque às vezes você, digamos, de maneira meio ingênua, peticiona e acha que já está tudo bem. Manda um e-mail e já acha que está tudo bem. E aí você chega lá numa sessão presencial ou numa sessão por videoconferência, quando ela é feita pela internet, e simplesmente não te dão a palavra. Porque ou você não mandou o e-mail na data exata, ou o e-mail não tinha o assunto, ou a petição não foi feita diretamente nos autos em tantos dias. Ou seja, infelizmente, pessoal, para quem aí nunca sustentou, para quem está indo para a primeira sustentação, infelizmente, tem hora que essas exigências burocráticas, elas falam mais alto do que o direito de defesa. Para contar uma história aqui que foi bem particular, né? Aconteceu com uma advogada aqui do meu escritório. A gente foi para Belo Horizonte para fazer uma sustentação oral presencial e tinham duas sustentações nesse dia. Uma minha numa Câmara e uma dela em outra Câmara. Então a gente foi junto e quando chegou lá no tribunal para sustentar, a minha sustentação era de manhã, a dela é à tarde. Eu fiz a minha sustentação de manhã e deu tudo certo, né? O procedimento e tudo mais. Agora eu não me lembro se eu ganhei, se eu perdi, mas correu tudo bem. Na hora que foi na parte da tarde, que foi a sustentação dela, a gente foi almoçar, voltou para fazer a sustentação oral dela e ela não tinha mandado o e-mail. E a gente chegou lá, tipo, 3, 4 minutos antes da sessão começar. E aí eu perguntei, confirma lá a sua sustentação, porque ela já tinha seguido lá o passo a passo que eu tinha recomendado, mas confirma lá se a sustentação oral foi aceita. E ela não tinha o nome dela na lista de inscritos. E aí ela falou, não, Varela, mas eu fiz a petição e tudo mais, e papapá. Eu falei, pois é, mas essa Câmara aqui, ela pede inscrição por e-mail? Aí ela falou, não sei. Então, ela infelizmente escorregou nesse ponto. Ela fez a inscrição com antecedência por petição, mas não fez por e-mail. E aí, como já estava em cima da hora, eu falei, então vai lá e conversa com a chefe de secretaria, porque lá em Belo Horizonte, quando a sessão é presencial, tem até uns formulários para você fazer inscrição lá na hora. E que muito tempo vigoraram esses formulários, né? Então, faz a inscrição aí na hora, não tem problema se você não fez antes, faz na hora no formulário para tentar aproveitar. E não deu tempo. E aí, como não deu tempo, ela, a princípio, não ia sustentar. Então, eu disse para ela o seguinte, e aí vale uma dica, digamos assim, de entre aspas, né, de malandragem para que, eventualmente, quando isso possa acontecer com você. Ela não conseguiu fazer a inscrição a tempo, porque acabou chegando muito em cima da hora, a gente não tinha confirmado, né, essa inscrição antes, e em razão disso, o que a chefe de secretaria, chefe de gabinete falou?
Falou, aguarda a realização de todas as sustentações orais e na hora que a última sustentação oral acabar, pede a palavra para o presidente e solicita a realização da sustentação oral. E aí eu dei todas as dicas para ela, falou, ó, fulana, você vai fazer o seguinte então, na hora que o último advogado estiver sustentando, você já vai colocar a roupa, né? Você já vai colocar a beca, já vai ficar preparada. Na hora que ele sair, você já entra no púlpito, já pede a palavra para o presidente na hora que der a primeira respirada. Obviamente, você aguarda o julgamento que vai estar sendo realizado ser finalizado, né? E na hora você já pede a palavra e já justifica. Falou, ó, viajei aqui 440 quilômetros para estar aqui em Belo Horizonte para fazer uma sustentação oral. Minha sustentação oral vai durar só 4 minutos. E a minha primeira sustentação oral, que de fato era a primeira sustentação oral dela, presencial, né? Ela já tinha feito por videoconferência, mas não tinha feito presencial. Ela justificou que era a primeira sustentação oral presencial, falou que tinha feito a inscrição por petição, e pediu encarecidamente aos desembargadores que aceitassem ela fazer a sustentação oral, uma vez que ela já tinha pedido a sustentação oral por petição nos autos. Então, eu acredito que todo esse contexto de ser a primeira sustentação, ela ser uma advogada nova, ela ter viajado 440 quilômetros, ter esperado o final da sessão, ter avisado que a sustentação dela não iria demorar, tudo isso contribuiu e ela acabou sendo aceita para sustentar. Então, foi, digamos, uma forma de contornar a ausência de confirmação, mas convenhamos, é uma situação muito fora da curva que acabou sendo aceita e que nem sempre vai acontecer. Portanto, pessoal, confirmar a sustentação oral com antecedência é fundamental. Segunda estratégia importante para a primeira sustentação, além da confirmação, a antecedência da chegada, que vocês já entenderam por essa história aqui, por que você não pode chegar em cima da hora, por que você não pode deixar a sua sustentação oral para ser realizada em cima da hora. Quando se trata de julgamento presencial, se você chega em cima da hora, corre-se esse risco, como aconteceu aqui com a minha colega, que se você chega em cima da hora, não dá tempo de você preencher um formulário, não dá tempo de contornar algum imprevisto e, consequentemente, no presencial é fundamental que você chegue com antecedência. Eu recomendo, no mínimo, 30 minutos para que você tenha tranquilidade. Até mesmo porque, quando você chega com os 30 minutos de antecedência, às vezes você pode trocar ideias com outros colegas que estão ali do lado, pegar informações que você ainda não tem, como, por exemplo, o nome dos desembargadores. Se você ainda não pesquisou o nome, pessoal, o nome de desembargador é importante demais. Vá por mim, você precisa ter o nome do presidente, o nome do relator, o nome dos vogais, porque na hora que você vai fazer a sustentação oral, já vou me adiantar aqui para o momento da sustentação, quando você for fazer sustentação oral, pessoal, não deixe de valorizar o nome dos julgadores. Usar o nome dos julgadores é uma estratégia excelente para chamar a atenção. Quando você sente que o julgador está disperso, que ele não está prestando atenção no que você está falando, quando você fala o nome dele, ele meio que é quase que automático, né? Existe uma tendência dele, pelo menos, tipo, dar uma aprumada e prestar atenção naquilo que você vai dizer. Principalmente quando é videoconferência, então. Videoconferência, isso aí é batata. Videoconferência é muito fácil dos desembargadores dispersarem a atenção. Então, quando você fala o nome, é natural que o sujeito, opa, tá me chamando? Então, ele quer saber o que vai ser dito para ele. Então, essa estratégia de utilizar o nome é muito importante. Então, quando você chega com antecedência, você, às vezes, consegue aí pegar essas informações de nome do presidente, de nome dos julgadores, caso você ainda não tenha feito isso. E outra dica também que vale a pena observar: nos julgamentos presenciais, chegar com antecedência é importante, inclusive, para você se orientar no que diz respeito à vestimenta. Na maioria esmagadora dos tribunais, pessoal, existem becas, né, togas disponíveis para os advogados utilizarem no momento da sustentação, porque as chamadas vestes talares, né, elas são obrigatórias na maioria dos órgãos de julgamento, seja turma recursal, seja tribunal, principalmente tribunal, né? Turma recursal às vezes é mais informal, às vezes pode ser
desnecessário e dispensado. Só o terno ou a vestimenta tradicional costuma ser aceita. Mas quando você chega com antecedência, você se certifica se tem esse tipo de vestimenta disponível, porque se não tiver, você tem que correr atrás. Então, se não tiver disponível na sessão de julgamento, o que você tem que fazer? Você tem que ir na UAB, você tem que pedir emprestado para um colega e, consequentemente, se você não estiver devidamente vestido, pode parecer bobo, mas se você não estiver adequadamente vestido com a toga, com a beca, você corre o risco sério de não ser aceito a sustentar. Aqui na internet tem um monte de vídeos, né? De desembargador, de ministro, cortando o advogado na hora, sem nenhuma chance, inclusive, de se vestir, simplesmente porque ele não está de terno e gravata, que ele às vezes não está de beca, ou algo nesse sentido. Outro dia eu salvei aqui, que eu vou fazer um reel sobre isso nos próximos dias, mas para quem já está acompanhando a live aí, fica ligado com relação a essa dica. O desembargador ou o ministro, agora eu não me lembro, ele tirou o advogado da videoconferência em questão assim de 3 segundos. Ele simplesmente falou: doutor Luiz Varela, por exemplo, né? Doutor Luiz Varela, Vossa Excelência não está devidamente trajado de terno e gravata, então, secretária, tire o advogado da videoconferência. Próximo julgado. Tipo assim, questão de 3 segundos, ele foi retirado da sala virtual, não sustentou e, consequentemente, passou na frente outro processo. Então, questão pode parecer boba, mas que essa questão de se vestir adequadamente é fundamental também. Por isso, chegar com antecedência, quando se trata de sessão presencial, é tão importante, pessoal, porque você também se certifica em relação à vestimenta que já está tudo adequado, ou que tem ali disponível, ou que você vai pedir emprestado, ou aqueles, como é o meu caso, né? Eu gosto de ir com a minha própria toga, né? Com a minha própria beca, e, consequentemente, eu evito problema em relação a isso. Até já contei uma história aqui que, na minha primeira sustentação oral, para quem não viu, né, e está vendo aqui pela primeira vez, na minha primeira sustentação oral, eu passei um aperto enorme com a vestimenta, porque eu não sabia dessa história de como é que vestia a beca, né, porque ela geralmente tem um cordãozinho aqui na frente, e aí você passa o braço de um jeito, e aí é o cordão embanando no pescoço, e aí vira um rolo. Na época, eu tinha muito mais peso do que eu tinha hoje, então, cara, foi um caos. Eu me embananei tudo com a beca na minha primeira sustentação oral, e ainda tomei uma chamada dos desembargadores, porque eles anunciaram o julgamento já estava pronto para começar, e eu estava lá me virando para me vestir. E aí eles meio que esperando eu terminar de me vestir para que o julgamento começasse. Ou seja, eu já comecei perdendo, porque eu já comecei perdendo a paciência deles, porque eu não estava me vestindo no tempo adequado, eu estava tomando o tempo deles, porque eu estava me enrolando com relação à vestimenta. Então, por isso, eu tenho a minha própria beca, por isso que quando eu chego, e às vezes não levo a beca, eu chego com antecedência para me vestir, eu me visto antes do julgamento começar, justamente para não ter esse perigo aí de me embananar. Às vezes peço ajuda para algum colega, né? Enfim, então essa preparação ela é fundamental em relação, desculpem, a vestimenta. E em relação a essa antecedência, pessoal, quando se trata de videoconferência, o que eu recomendo? Quando se trata de videoconferência, tenham muita preocupação com relação ao microfone. Para quem aí faz sustentação por videoconferência, ou como é o tema da live, desculpem aí, como é o tema da live é a primeira sustentação, para quem nunca sustentou e vai sustentar por videoconferência na primeira vez, pessoal, vale a pena demais investir no microfone. Ah, Varela, eu tenho que gastar rios de dinheiro com microfone? Não. Desculpem. Não precisa gastar rios de dinheiro com microfone, mas pelo menos algum tipo de microfone que seja próprio para videoconferência, eu recomendo. Tem microfone aí, às vezes, no Mercado Livre, que R$100 você consegue comprar um microfone de qualidade. Não precisa moer de gastar dinheiro e pegar microfone profissional e tudo mais. Se tiver condições, excelente. Mas se não tiver, pessoal, pelo menos algum tipo de microfone razoável,
para que a sua voz seja ouvida de maneira agradável, para que a sua voz seja ouvida pelos desembargadores de uma maneira adequada. Porque quando se trata de videoconferência, se eventualmente a sua voz estiver muito baixa, e às vezes eles não te avisam isso, se a sua voz não estiver muito clara, porque às vezes a câmera, ou o notebook, ou o microfone, digamos, on-board que você está utilizando não é de boa qualidade, vai aí mesmo que vai entrar aqui e vai sair aqui, não vai adiantar nada que você vai falar. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar quando se trata de videoconferência é se preparar em relação ao microfone. E aqui vai uma dica. É muito importante, pessoal, que você faça as configurações do microfone de maneira adequada na plataforma de julgamento. Na plataforma de julgamento tem lá um íconezinho, geralmente é o Webex que o judiciário utiliza, né? Tem um íconezinho lá de microfone, de áudio, né? Que você consegue configurar o microfone. E você consegue aumentar ou diminuir o volume do microfone. Então, você que está se ouvindo, você acha que está tudo bem. Mas quem está te ouvindo do lado de lá, às vezes está muito baixo. Então, eu tenho por hábito de, no momento da sustentação oral, antes de começar os cumprimentos, eu falo, boa tarde, excelências, me ouvem bem? E espero uma resposta. Porque se eles não falam que te ouvem bem, que está baixo ou algo nesse sentido, nesse momento você precisa se organizar para configurar o seu microfone para que eles te confirmem se estão te ouvindo bem. Porque a imagem, pessoal, lógico, né? Ela é importante? Sim. Eu recomendo também que você capriche, se for possível, numa câmera adequada, às vezes pelo celular mesmo. Hoje, celular, geralmente, os advogados têm celulares com boas câmeras, né? Às vezes de iPhone ou de Samsung ou de outro aparelho. Então, às vezes as câmeras dos celulares são muito boas e elas são suficientes para transmissão de videoconferência. Mas só que o advogado não usa. Às vezes ele usa do notebook, no notebook é ruim, né? A câmera, aquela câmera integrada, ou do computador é uma câmera integrada. Então, se você tiver uma câmera de boa qualidade, às vezes pode ser do próprio celular, é recomendável que você utilize, porque uma boa imagem e um bom áudio são fundamentais nas sustentações por videoconferência. Mas priorize o áudio. O áudio, pessoal, é muito mais importante do que a imagem, porque se o seu áudio estiver bom, é o primeiro passo para que você seja ouvido com atenção pelos julgadores. Então, a antecedência na sustentação oral, né, você chegar com antecedência, se preparar com antecedência, também envolve isso. Quando se trata de videoconferência, você se preparar em relação ao microfone. A doutora Clarice aqui está compartilhando uma experiência que ela sempre faz sustentações nos recursos dos processos por videoconferência, e aí ela fala, é preciso investir na toga ou só cuidar da vestimenta? Excelente pergunta. Primeiro, doutora Clarice, na minha opinião, a toga, normalmente por videoconferência, ela é dispensada. Na maioria dos tribunais, eles não exigem a toga, mas, honestamente, quando você vai de toga, quando você utiliza a toga, né, a beca, enfim, como vocês acharem melhor, você se diferencia dos colegas. Então, pessoal, pegue a visão aqui, ó. Quando você se diferencia dos colegas, normalmente a sua audiência, né, a maneira como os juízes te enxergam, também é uma maneira diferente. Eu recomendo sim, eu acho que toga é investimento para sustentação oral. Então, se você, inclusive eu comprei uma nova, deve chegar essa semana. Na hora que chegar aqui, eu vou compartilhar com vocês. E aí vocês vão me dar uma opinião aí se vocês gostaram ou não do modelo da toga que eu comprei. Mas isso é investimento, pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, sustentação oral, pessoal, é estratégia do início ao fim. E sustentação oral é uma estratégia igual metralhadora, é um monte de munições que você tem que utilizar, ou que você deve utilizar. Quando você enche a metralhadora de munição, a chance de você acertar é muito grande. A chance de você obter o sucesso, a doutora Natasha já está querendo o link aqui, pode deixar. Vou colocar aqui, na hora que chegar a toga, eu posto lá o link de onde que eu comprei. Eu acho que é até uma loja de Belo Horizonte, se eu não me engano. Depois eu vou confirmar. Foi pelo Mercado Livre que eu encontrei essa loja e eu acho que eles são de Belo Horizonte, porque eu acho que o DDD é 31 e coloco aqui sim. Então, pessoal, investir na vestimenta para você se diferenciar, ela é fundamental porque é uma munição a mais.
toda vez que você utiliza várias munições na sustentação oral, e a vestimenta é uma delas, o microfone é uma delas, a câmera é uma delas, enfim, existe uma grande quantidade de variáveis que, somadas, produzem um resultado. Ah, Varela, se eu usar toga, eu vou ganhar? Gente, não é só um fator que gera a grande diferença na sustentação oral. É a soma dos fatores que você utiliza. Se você faz um trabalho estratégico do início ao fim, segue passo a passo tudo aquilo que está ao seu alcance, você aumenta as chances. É mais ou menos igual a aposta na loteria. Se você for lá fazer a aposta lá da cena e joga um jogo, você tem chance de ganhar. Se você joga 2 jogos, 2 bilhetinhos, né? Você aumenta a sua chance. 3, 4 e vai aumentando. É a mesma lógica. Lógico que não é o mesmo percentual da loteria, né? Mas quanto mais vezes você aposta, quanto mais bilhetes você aposta, maiores são as suas chances. No jogo da sustentação oral é a mesma coisa. Se você investe em várias estratégias diferentes, significa dizer que você aumenta as chances de êxito. E chamar a atenção dos jogadores, inclusive pela vestimenta, eu recomendo. Até compartilhando aqui, já que foi uma dúvida de uma colega advogada, né, mulher, teve uma vez que, eu acho que foi, eu não me lembro que dia que foi, não sei se foi no final do ano passado, em dezembro, ou se foi agora no início de fevereiro, tem pouco tempo que eu fiz uma sustentação oral por videoconferência, e antes da minha sustentação, foi feita uma sustentação por uma advogada que eu não conhecia, que era uma colega, né, uma advogada mulher, e ela fez uma beca personalizada para ela, que tinha uns babadinhos lá, uns desenhos, não sei explicar como que era, né? Mas era de bom gosto. Qual foi a primeira coisa que as desembargadoras falaram? Elas elogiaram a beca da advogada. Eles até fizeram uma certa brincadeira com ela lá, falando, não, a doutora, não lembro o nome dela, claro, né? Mas, por exemplo, a doutora Clarice está muito bem vestida, está com a beca personalizada, a beca dela, inclusive, é muito mais bonita do que essas aí da UAB, essas aqui do tribunal. Então, elogiaram ela pela vestimenta. Ou seja, foi isso que fez ela ganhar o processo? Não, mas o fato de estar bem vestida, de estar paramentada adequadamente, isso chama atenção. Então, é um fator adicional que ela utilizou e eu acho que ela mandou super bem. Ela utilizou de estratégia. Não sei se é porque ela era vaidosa ou se ela de fato pensou nisso em termos estratégicos, mas independente do motivo, se você vai bem vestida, seja com beca, seja sem beca, e eu recomendo que seja com beca, utilize essa vestimenta a seu favor. E até pegando o gancho, pessoal, também tome cuidado para também não chegar lá num julgamento que seja informal demais. Por exemplo, existem algumas turmas recursais que a gente conhece os juízes e a gente é mais próximo dos juízes, né? Se você chega lá igual o Batman, né, com aquelas becas esvoaçante e tudo mais, isso pode gerar um efeito reverso. Então, utilize com bom gosto a questão da vestimenta para que não fique exagerado, mas que também passe uma ideia de sofisticação. Até por isso, essa beca que eu pedi, ela é uma beca toda preta. Então, ela tem um cordão preto, ela é preta, ela não tem muito frufru, ainda mais que é de homem, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, eu não sou consultor de moda, mas se eu pudesse dar uma dica aí para as colegas advogadas utilizar uma beca adequada, né? Uma beca bem feita, né? Uma beca bonita, mas que não seja espalhafatosa, que não seja, digamos, exagerada, porque isso pode surtir o efeito inverso, beleza? Então, tudo isso envolve aí esse universo da preparação. E para a gente caminhar para o fim aqui no que diz respeito às estratégias da primeira sustentação oral, agora eu vou falar a respeito do roteiro que você vai seguir na sustentação oral. Porque existem alguns tópicos, pessoal, alguns pontos, na verdade, que devem ser, na minha visão, seguidos à risca. E o primeiro, que na minha visão é o mais valioso de todos, regra de ouro da sustentação oral, pessoal, que só não é aplicado nos julgamentos de turma recursal, porque lá é 5 minutos a sustentação oral, e ela já é muito rápida, né? Regra de ouro das sustentações orais, pessoal. Nunca é uma palavra forte, né? Mas quase nunca utilizem o tempo todo da sustentação. Então, regra de ouro para mim, pessoal. Regra de ouro, assim, batata.
Se você não utilizar o tempo todo da sustentação, que são os 15 minutos, você já vai ganhar pontos com os juízes, com os desembargadores, com o órgão julgador. Porque se você tem 15 minutos e você economiza o tempo deles fazendo uma sustentação oral breve, você vai ser elogiado, você vai prender mais a atenção, porque é uma questão de lógica, né? Qual que é mais fácil? Você prender a atenção de uma pessoa por 15 minutos seguidos ou prender uma atenção de uma pessoa por 3 minutos? Quando você fala durante 3 minutos, é muito maior a chance de você prender uma atenção do que quando você fala 15. Ainda mais no ambiente processual, né? Que às vezes tem algum tecnicismo, né? Então, se você enrola demais e você explora demais o tempo, você acaba dando um tiro no pé. Porque o que deveria ser para convencer, para persuadir, para colocar os juízes ao seu lado, se você explora os 15 minutos, você acaba dando um tiro no pé e cansando os julgadores. Então, pessoal, pelo amor de Deus, para quem vai fazer a primeira sustentação, regra de ouro demais. Não é porque você tem 15 minutos que você tem que falar os 15 minutos. Muito pelo contrário. Se você tem 15 minutos, seja o mais breve possível. Porque quanto mais breve você for, mais contundente você é no seu discurso. E a contundência, ela é fundamental. A Lívia está falando aqui, ó, se você demonstra conhecimento e segurança nos seus argumentos, claro, quando você está inseguro, pessoal, existe uma tendência de você ficar falando demais. Quem aqui que nunca foi escrever uma petição, por exemplo, não confiava muito na tese, e aí escrevia páginas e páginas, citava um monte de jurisprudência, um monte de doutrina. Semana passada eu fiz isso aqui no escritório. Semana passada eu dei um curso de redação jurídica estratégia aqui interno para o pessoal, e eu falei, gente, se você é advogado e você recebe uma ação contra você, causa própria, uma ação de cobrança, e você tem um recibo, e esse recibo é um recibo de pagamento, e esse recibo de pagamento ele tem firma reconhecida por autenticidade no cartório, é um documento verdadeiro, ou seja, não tem a mínima dúvida que você tem na sua defesa o argumento do pagamento, ou seja, você está sofrendo uma ação de cobrança e você tem como tese de defesa pagamento, você pagou a dívida no tempo adequado e você tem um recibo com firma reconhecida em cartório, ou seja, uma prova inquestionável. Eu te pergunto, eu falei isso no curso, né? Eu te pergunto, você faria uma contestação com teses subsidiárias? Quando eu dou aula de processo civil, o que eu ensino para os alunos? Eu falo que você tem que seguir o princípio da eventualidade. Todo advogado segue o princípio da eventualidade. E não é errado seguir o princípio da eventualidade. Você cria teses secundárias. Mas, gente, quando o seu argumento é muito forte e você só usa ele, ele tem uma força multiplicada. Aí eu falei com eles, falou, gente, se fosse eu, em causa própria, me defendendo de uma ação de cobrança e eu tenho um recibo de pagamento que é incontestável, eu simplesmente fazia uma contestação de uma linha. Falar, ó, a pretensão do autor é improcedente porque a dívida que está sendo cobrada está paga, conforme recibo anexo. E coloca o recibo. Mais nada. Eu te garanto que o juiz vai bater o olho, o assessor, né, vai bater o olho na sua contestação, vai ver um argumento fortíssimo, que é o pagamento, ele vai olhar para o recibo e vai ver que o recibo é verdadeiro. E aí, qual que é a chance do juiz julgar procedente uma cobrança que o valor foi pago a tempo e modo? Zero, gente. Então, quando você utiliza argumentos muito diretos, muito curtos, e isso vale para sustentação oral, quando você utiliza dessa estratégia no verbal, isso gera a multiplicação da força do seu argumento. Então, isso serve para a escrita, serve também para a sustentação oral. Então, isso está conectado com isso que eu estou dizendo para vocês não explorarem o tempo todo de propósito. Só porque você tem 15 minutos, você vai ficar lá falando, enchendo linguiça. Não. Direto no ponto, discurso rápido e contundente. Porque dessa maneira você, repito, multiplica a força argumentativa da sua sustentação oral. Então, regra de ouro, não usar o tempo todo. Segundo ponto, introdução chamativa. Quando você inicia a sua sustentação oral, pessoal, normalmente você faz os cumprimentos do presidente
e dos julgadores que vão participar do julgamento, né? Então, como eu disse mais cedo na live, para quem não acompanhou, fique prestando atenção agora. Sempre use o nome dos desembargadores. Então, presidente, doutora Lívia Castrup, relator, doutor Jonas Varela, vogal, doutora Cecília Correia e segunda vogal, doutora Ana Luísa Gomes. Fala rapidinho, questão de 15 segundos, 20 segundos, mas fale o nome. Porque quando você fala o nome, você já atrai a atenção dos julgadores. E o momento inicial da sustentação, pessoal, é o momento que você tem a máxima potencialidade de chamar a atenção dos julgadores. Quando você começa, existe uma tendência deles prestarem atenção em você. Então, se você se delonga demais nos cumprimentos, o que você está fazendo? Quando você se delonga demais, você dispersa a atenção dos julgadores. Então, não fique lá de prosopopeia, não fique lá, excelentíssimo senhor, doutor, presidente dessa egrégia Câmara do Colém do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ou seja, na hora que você só foi falar do nome do tribunal, você já gastou 10 segundos e o cara já está te ouvindo lá, falando, não, mas que advogado chato, cara. Que conversinha chata. Eu, pelo menos, penso assim. Então, não desperdice tempo. Então, vá direto no nome, cumprimente, né, com respeito, claro. Cumprimente o presidente, cumprimente os desembargadores que vão participar da sessão de julgamento e já caia direto na introdução chamativa. E qual que é a minha dica maior para a introdução chamativa, pessoal? Pergunta. Quando você vai começar a sua sustentação oral, logo depois que você fez os cumprimentos, questão aí de 20 segundos, faça uma pergunta. E aí, geralmente, eu gosto de perguntas retóricas, né? Pergunta que a gente sabe qual que é a resposta, e pergunta que você sabe qual que é a resposta que o desembargador, na mente dele, vai dar, justamente para te colocar do seu lado, e logo depois da pergunta você faz uma pausa de 2 segundos. Outro dia eu postei nos meus Reels, lá tem uma sustentação oral que eu fiz, não sei se foi em fevereiro, dezembro, quem for lá no meu Reels, nos arquivos, vai ver lá, sustentação oral. E eu começo com uma pergunta. Eu comecei com a pergunta: Excelências, o judiciário merece respeito? E aí eu fiz uma pausa de 2 segundos. É a pausa do grilo, né? Cri, cri, cri. Essa pausa, ela é uma pausa estratégica para despertar atenção e gerar reflexão. Só que como é uma pergunta óbvia, é uma pergunta retórica, fala, é óbvio que o judiciário merece respeito. Então, quando você faz essa pergunta para um juiz, falou: Excelências, o judiciário merece respeito? Na cabeça dele, eu tenho certeza que ele vai pensar, claro, óbvio, sim, o judiciário merece respeito. Então, quando você faz uma pergunta e ele mentalmente já responde aquilo que você quer que ele responda, porque o processo que eu ia sustentar era um processo que a parte contrária estava desrespeitando o judiciário, porque ela foi intimada várias vezes e não cumpria a decisão judicial, qual que era o meu objetivo com essa pergunta? Realçar que, se o judiciário merece respeito, é um absurdo a parte contrária desrespeitar o judiciário, porque ela foi intimada várias vezes e não cumpriu as decisões. Então, a introdução chamativa, quando ela é feita com uma pergunta retórica, pessoal, ela é um gancho inicial, ela é uma maneira de você atrair ainda mais a atenção dos julgadores de maneira adequada no início da sua sustentação. E o início da sua sustentação é muito importante, porque quando você atrai essa atenção e confirma a atenção, existe uma tendência do julgador continuar acompanhando o seu raciocínio que vem em seguida. Então, depois dos cumprimentos rápidos, depois da introdução chamativa, qual que é o pulo do gato na hora de você desenvolver a sua sustentação? E aí, para a gente fechar a nossa live, logo depois você vai fazer a sua sustentação em tom de conversa. Muitos advogados acreditam que o tchan da sustentação oral é a entonação da voz, é a impostação da voz, é você fazer uma voz de locutor. Não é nada disso, gente.
É lógico que se você tiver essa habilidade, você tem que usar ela em seu favor. É a história da munição que eu falei mais cedo. Se você tem uma boa oratória, utilize isso em seu favor. Mas se você não tem, tem problema nenhum. Porque o que mais conta é o tom da conversa. Se você conversa de maneira clara, se você fala sobre os fatos de maneira clara, a tendência é o julgador continuar prestando atenção em você. Então, se você utilizou o nome, fez uma pergunta retórica para chamar a atenção e desenvolveu o discurso de maneira clara, em tom de conversa, ou seja, foca nos fatos. Conta o que aconteceu, não fica citando jurisprudência, citando doutrina, fundamentação, nada disso. Foco nos fatos, em tom de conversa, inclusive usando um tom de conversa mais baixo, né? Você não precisa ficar gritando ou falando demais, porque dessa maneira você mantém a atenção que você já conquistou no início da sua sustentação. Beleza, pessoal? Então, essas aqui são as regras de ouro, né? Essas regras mais importantes de como fazer a sua primeira sustentação oral. Se você gostou dessa live aqui, clica no coraçãozinho aí, pessoal. Se você aproveitou essas estratégias aqui que eu falei, clica aqui no coraçãozinho. Se você está assistindo essa live aqui gravada, manda o aviãozinho, né? Clica no aviãozinho aqui para você mandar para outro colega essa live aqui para que atinja outros advogados e a gente consiga multiplicar esses conhecimentos e essas experiências aqui sobre sustentação oral. E se você gostou desse conteúdo, além de me seguir, pessoal, também continue acompanhando aqui as nossas lives do Fala Que Eu Sustento. Toda terça, toda quinta, às 18h18, a gente está falando aqui sobre experiências, sobre dicas, sobre insights e tudo mais a respeito do mundo da sustentação oral. Tá joia, meus queridos? Muito obrigado aqui na terça-feira de carnaval que vocês estão me acompanhando. Aqui, ó, o Dr. Guilherme participou do Sexta Sem Dó e ele está se preparando para a sustentação. Essa sustentação, esse tema dessa live aqui foi pensando em você, meu querido Dr. Guilherme. Então, eu espero ter contribuído aqui com essa live. Se você tiver chegado um pouquinho aí depois, assista a live aqui gravada para que você já pegue aí mais dicas, né, mais estratégias para que você tenha uma boa sustentação oral aí no dia 11, né? A sua sustentação, você colocou aqui. E eu te desejo aí muito sucesso na sua primeira sustentação e fica combinado aquilo que a gente falou no Sexta Sem Dó, hein? Quero que você grave, mande para mim, vou fazer uma análise da sua sustentação oral gratuita para que eu possa contribuir aí com as suas próximas sustentações. Tá bem, meu caro? Muito obrigado aí pela sua presença aqui no Sexta Sem Dó. E para quem não está sabendo, pessoal, vou aproveitar os minutinhos aqui enquanto o Instagram não me derruba aqui, porque já passou do horário. Quem não está sabendo, a gente está tendo uma live agora na sexta-feira, 11h11, é uma live nova, a live do Sexta Sem Dó, mas é só para pessoas inscritas, porque ela digamos, privada. É onde, o nome já está dizendo, né? É onde eu falo tudo sem dó nenhuma, eu não fico com papas na língua, eu conto aqui estratégia, eu fecho o contrato, eu compartilho ideias, dou uma espécie de mentoria aqui, enfim, é um ponto muito valioso. Então, se você interessa em dividir experiências de sustentação oral, falar sobre preço, sobre honorários, sobre fechamento de contratos, quiser uma orientação gratuita, é no Sexta Sem Dó que você vai me encontrar. Aqui, terça e quinta, 18h18, a gente compartilha muita coisa boa por aqui, mas tem algumas coisas que a gente não pode falar nas terças e nas quintas. Agora, no Sexta Sem Dó, é sem dó nenhuma. Então, se você está interessado, pessoal, entra lá no meu perfil, tem um link lá de inscrição no Sexta Sem Dó, é só você colocar lá seu WhatsApp, seu e-mail, seu nome, porque aí você entra na nossa lista e toda sexta-feira, 11h11, sem dó nenhuma, a gente fala também no privado aquilo que a gente não pode falar aqui no público do Instagram. Tá beleza, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora Clarice, doutor Guilherme, doutora Natasha. Ela já vai fazer a primeira confirmação, né? Ela só tinha peticionado, então vê aí a questão da inscrição por e-mail, doutora Natasha, muito importante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, já que eu acabei me empolgando aqui, a gente está se estendendo um pouquinho na live, ou no Sexta Sem Dó vocês me encontram para a gente compartilhar mais experiências, ou vocês também podem me mandar mensagem aqui, que vai ser um prazer ajudar todos vocês.
Tá bem, meus caros? Doutora Júlia Cacheta aí também chegou, doutora Sabrina, doutor Guilherme já tinha falado, doutora Natasha, e justamente é grupo VIP. Só quem está inscrito é que recebe o link, porque é um link do Google Meet. Lívia. Então, ele não é publicado, ela não fica aqui no Instagram, não é pelo Instagram, é um link fechado, é só para quem está inscrito mesmo. E quem já tiver inscrito, continue participando, porque foi muito legal a experiência da primeira Sexta Sem Dó, foi na sexta passada, então foi muito valioso, foi muito massa. E espero contar com vocês lá também. Beleza? Pessoal, então é isso. Bom finalzinho de carnaval aí para todos e até mais. Fiquem com Deus e quinta-feira, 18h18, tamo junto aqui no Fala Que Eu Sustento. E sexta-feira, 11h11, no Sexta Sem Dó. Beleza? Abraço, meus queridos. Boa noite para todos.